Fala pessoal, eu bolei esse exercício aqui. Esse exercício, como nós fizemos a parte do conveyor, eu dividi esse desenho em dois, eu fiz com dois transportadores, com dois motores em uma direção. Eu resolvi fazer hoje em duas direções, quer dizer, a outra só foi para um lado e aqui vai para os dois lados. Aqui eu habilito ou desabilito, é o nosso liga-desliga. Aqui é o stop, aqui vai para o lado esquerdo, lado direito, e aqui conforme muda o sentido, altera a cor do motor. Eu gostaria de conversar com você o seguinte, para você que está na busca, para você que está correndo atrás do conhecimento, para você que está estudando, não deixa de estudar. Todo dia, pega esses exercícios e refaz o que eu estou te passando aí, o que a gente viu até o momento. Tudo isso aí que eu vi, eu aprendi no meu trabalho, em livros, com amigos. Não é nada que eu inventei, é tudo isso aí eu uso no meu trabalho. Então, aproveita, corre atrás, pesquisa no YouTube, tem muito material. Se você não acha um documento em inglês, mas você não fala inglês, coloca no Google Translator e lá ele traduz o seu PDF para você. Nossa área é muito importante a gente escrever em inglês, né? Eu escrevo em português porque eu quero atingir a maioria das pessoas no Brasil que não teve o acesso ao idioma. Então, para não ficar complicando, colocando aqui bottom, turn right, turn left, gira direita, vira esquerda, essas coisas, então eu estou colocando em português. Mas o software, independente do país que você está, a maioria dos nomes, esse aqui, ó, gira direita, tinha que ser em inglês. O comentário, geralmente no idioma do país, mas em regras assim de programação, a variável é em inglês. Eu trabalho num país que não fala inglês, mas nós programamos todos em inglês e os documentários colocamos no idioma do país onde eu estou. Aí aqui, esse exercício eu vou deixar para vocês abrir e estudar. Eu gostaria que vocês escrevessem aí nos comentários se vocês preferem que as aulas eu explique e faço junto, ou se eu já faço o preparo antes e depois eu só gravo uma aula explicando o que eu fiz. Alguns cursos que eu fiz aqui, a maioria o exercício já estava pronto, e outros o professor ia fazendo junto. Aí depende de cada um, né? Se você tem tempo para ficar assistindo e etc. Beleza? Então a ideia aqui, como a gente está ainda no if else, estamos aí no comparador, não avançamos muito ainda, eu não estou colocando nada do que nós ainda não vimos. Então aqui o que nós temos? Temos uma esteira que aqui eu retiro a caixa, esse botão aqui eu coloco a caixa, aqui esse exercício, quando ele chega no sensor, ele aciona o sensor. Vamos alterei aqui, tem que fazer download. Ele aciona o sensor e para. Então, ele aciona o sensor e para. Então tem que retirar a caixa, coloco. Aqui, se a caixa está indo para uma direção, se eu quiser parar e voltar aqui na outra direção, ele funciona normalmente. Ou então somente clicar no botão. Então aqui na minha OB1, eu tenho a FB, que simula o movimento da caixa. E aqui eu tenho a FB do motor, que é aquela que nós estávamos agora, essa daqui. Que se eu tenho o desliga e não tenho o habilita eu coloquei em true aqui, ó, tá vendo? Aqui é onde eu declarei a entrada e a saída. Tem o desliga direito e esquerdo e o habilita. E aqui o output eu tenho gira direita e gira esquerda. Então aqui, se eu tenho desliga, se eu apertar o desliga e não tiver o habilita, então eu paro os dois motores, eu jogo false. Se aqui não se cumpre, vem para cá, que é um else if. Então se eu tenho direita e não tenho esquerda, então o motor direita aciona.
porque aqui eu estou no direito. E aqui no Elf, se eu tenho esquerda, gira para a esquerda. Na IHM, é impossível apertar os dois aqui, né? Mas se fosse um botão, aí você colocaria aqui. Se não tenho direita, aí apertando esquerda, gira para a esquerda. Como está aqui nesse exemplificando. Aqui no Simula Motor, isso aqui eu aprendi do Codesys. Eu trabalho com o PLC bastante de programando em linguagem Codesys. Em linguagem Codesys não, PLC da Codesys, que usa o sistema Codesys dentro do PLC, como a Lense, Beckhoff, Vago, Schneider. E aí usa bastante em texto estruturado. A gente tem um negócio que chama mapping. Então, esse mapping eu fiz aqui. Tem uma FC, geralmente faz um GVL, que é um tipo de tags. Aí a gente escreve lá o que é a entrada 1 e a gente fala lá, a entrada 1 é Start Bottom, por exemplo. E aqui é só a simulação, usando o contador, temporizador. Posição aqui eu coloquei 220, né, porque quando eu coloco a caixa, aqui essa posição é 220, é melhor colocar aqui no centro, né, do que começar aqui em um dos lados, porque se ela vai para o lado direito ou esquerdo, não faz sentido começar em um dos lados, beleza? E por que aqui eu chamei essa daqui o Simula Motor em ladder? Para você ver a diferença. E para você ver aqui também, aqui está em SSL, mas eu posso chamar em ladder, em FUP, e eu também posso adicionar uma network em SSL. Uma coisa que eu gostaria de comentar com vocês é o seguinte: eu fiz isso daqui, aí o motor está indo para o lado esquerdo, chegou no sensor aqui, ele habilita o S0 stop, beleza? Habilita não, perdão, peraí, esse aqui, ele para o motor. Por que ele para o motor? Porque aqui na primeira linha é o desliga, né? Então o desliga, se eu não tenho stop, eu tenho stop que ele sempre o stop ou emergência, ele tem que ser normalmente fechado, então a gente nega aqui no software. Ou se eu tiver o B2 frente ou o B1 atrás aqui, o traseiro, e não tiver um motor em curto-circuito, depois a gente vai fazer uma geração de alarme, eu paro a minha FB. E o motor não, tá vendo? Ele não funciona mais. Então tem que retirar a caixa, colocar de novo. Mas se eu faço assim, ele não tem problema. Agora se chega num sensor, ele desativa aqui. Então, por exemplo, eu quero que quando chega em um dos sensores, eu aperto aqui, ele vai para o lado oposto. Então o que eu deveria fazer aqui? Eu sei que quando a caixa chega num do sensor, ela para a esteira e não deixa mais a esteira sair. Por quê? Porque o sensor B2 frente aqui, tá ativo. Então o que eu gostaria de fazer? Eu gostaria de deixar para vocês pensarem, né? Mas eu vou já dar uma solução aqui. Se aqui quando chega no B2 ou no B1 ele fica ativo, então para mim isso aqui não é muito interessante. Então o que nós podemos fazer? Vamos tirar aqui do online. Vamos vir aqui em Instructions. E vamos usar um Rising Trigger. Por que o Rising? Rising significa que vai do 0 ao 1, essa subida. E o Falling de F, que vai do 1 para o 0. Então a gente tem um movimento de 0 a 1, por quê? Porque o sensor está desativado, 0 volts, quando chega nele é ativado. Então eu vou usar um deste aqui, que a gente não usou assim, né? Eu criei um outro tipo de trigger. Se você viu a aula, você vai ver que esse aqui não é muito usual. Eu vou colocar esse aqui, vamos chamar ele de FP. Peraí, meu teclado muda aqui de idioma. FP direita, por exemplo. Direita. FP direito. Flanco positivo, direita. Beleza?
Aí quem vai ser o meu clock? Se ele vai ser o direita, então vamos colocar o B1. Vamos ver quem é que está na direita aqui. Quem é que está na direita é o B2. Então o B2 vai ser o direita. Então eu pego o B2, coloco ele aqui. Essa saída aqui, olha o que eu vou fazer aqui, ó. B2 aqui, eu vou tirar daqui. Eu só quero um flanco, eu tiro ele daqui e escrevo fp underline direita ponto que de saída. Quando eu tiver o flanco, ele vai me dar saída. Aí a saída eu não preciso colocar aqui e depois usar aqui. Você viu que desapareceu, né? Agora vamos usar um outro. Vamos colocar aqui. E vamos chamar esse fp esquerda. Esquerdo. FP esquerdo, ok? Quem que vai ser o meu FP esquerdo? Vai ser o B1. O B1 eu coloco no clock. E aqui o B1 eu tiro daqui. E coloco aqui, ó, FP esquerdo ponto que saída. Aí, ó, como fica enxuto o nosso código. E aí você está me perguntando, aonde foi a DB dele aqui? Aí você vem aqui, ó, embaixo do Program Blocks, você tem o System Blocks. E aí aqui é onde fica a sua memória desse seu flanco, beleza? Então a gente faz o download. Vamos ver se funciona. Vamos monitorar. Olha lá, a caixa já está encostada. Cliquei para o outro lado, saiu. Por quê? Porque aqui eu não fico com um sinal sempre em true. Ele só vai dar um pulso e cai para zero. Vamos esperar aqui chegar no outro ponto. Olha só, na hora que chegar no B2. Cadê o B2 aqui? Direito, aqui, ó. Ele só dá um pulso, a gente não vê, né? Porque é no ciclo do PLC. E aí agora fica mais inteligente, correto? Eu espero que você pegue esse projeto que eu vou deixar aí nos comentários, muda ele, estuda ele, tenta entender o que está fazendo a caixa se movimentar. Se você trocar os parâmetros do contador, diminuir os valores, o que acontece? Se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, escreva no e-mail que está aparecendo aí embaixo, pergunta, coloca nos comentários. E não pega o projeto e guarda no seu HD externo, no seu computador e nunca abra. Tenha esse brio, abre, corre atrás, que com certeza você vai chegar a ser um programador também. Não importa a idade, não importa o seu cargo, só importa a sua determinação, a sua vontade de querer aprender. Beleza? Um abraço, fica com Deus.